A cidade é um caos. Você costumava ser. Eu sei muito bem quem costumava ser e sei quem sou agora. Homem-Aranha precisava de uma renovação. Chega de bater nos vilões e deixá-los escapar. O mundo precisa de um herói que goste de puxar o gatilho. E essa responsabilidade caiu sobre Nicolas Cage, que abandonou sua motocicleta em chamas e sua jaqueta de couro infernal para vestir colantes e salvar a cidade de Nova York de uma nova onda de supervilões criados pelo exército mais infame da história. Esta não é a história do Homem-Aranha que você pediu, mas uma dose de Homem-Aranha no ar é exatamente o que você precisa. Mas antes de começar, permita-me roubar alguns segundos para agradecer aos membros do Clube Elite em Minutos pelo apoio. Sem eles, nada disso seria possível. Se você quiser fazer parte da família e desbloquear conteúdo exclusivo que é atualizado toda semana, não hesite em clicar no botão Seja Membro aqui embaixo. Agora, sem delongas, vamos começar. A história começa com a clássica entrada associada ao famoso Homem-Aranha. No entanto, quando nosso herói aparece, ele não está usando o icônico traje vermelho e azul, mas sim uma jaqueta de couro e um chapéu que lhe dão um visual muito mais ousado e sofisticado. Segundos depois, o protagonista aterrissa em um beco onde tira sua roupa, revelando que na verdade se trata de Nicolas Cage, um ator cuja trajetória é tão errática que chega a ser fascinante. Desta vez, ele deixou o traje de motoqueiro fantasma para cruzar os céus com outro propósito. Nesta história, ele assume o nome Ben Reilly, um detetive particular com pouco trabalho, mas muito a resolver. Ben nos conta como, há alguns anos, ele aproveitava plenamente a vida em Nova York. Aqui, ele passou a infância, aqui se apaixonou e foi o herói absoluto da cidade. Mas tudo mudou drasticamente de um dia para o outro. Depois de perder sua amada Ruby, nada voltou a ser como antes. Ben planejava se casar com ela e até tinha comprado um anel que nunca chegou a colocar em seu dedo. A última coisa que ela disse para ele foi que um grande poder traz consigo uma grande responsabilidade. Sentindo-se um fracasso diante dela e de todos, ele escondeu o traje atrás de uma parede e decidiu levar uma vida comum. Após esse episódio, a história dá um salto no tempo. 5 anos são suficientes para observar o destino de Ben, que encontramos sentado em um bar, tomando uma bebida e fumando um cigarro. Na mão direita, ele segura a foto de um jovem de uniforme militar. Do outro lado do balcão, reconhece o mesmo homem, agora mais velho e com menos cabelo. Mas é, sem dúvida, ele. Uma mulher ao seu lado pergunta se esse é o tipo de homem dele, mas Ben está ali a trabalho e não tira os olhos do seu alvo. Assim que o jovem sai do local, Ben o segue. Na rua, o rapaz decide confrontá-lo, exige que pare de segui-lo e o alerta de que as coisas não vão acabar bem para ele. Sem se abalar, Ben inicia uma perseguição intensa. De repente, enquanto corre pela calçada, um carro para e abre a porta violentamente, bem na hora de acertá-lo, deixando Ben caído no chão. O motorista desce com uma arma na mão e ordena a Edson, o jovem que Ben estava seguindo, que pare. Segundos depois, Ben se levanta com uma agilidade impressionante. Ele pergunta aos curiosos para onde foram, e eles apontam para uma empresa petrolífera ao lado dos cais. Ben explora o complexo gradualmente, até que fortes dores de cabeça começam a confundir sua mente. Quando finalmente consegue encontrar os sujeitos, Addison se mostra furioso e o adverte que deveria ir embora enquanto ainda tem chance. Mas o indivíduo se recusa e começa a canalizar uma enorme quantidade de fogo em suas mãos. Não é preciso ser um gênio para entender que fogo e petróleo são uma combinação letal. Ben entende, mas não consegue agir a tempo. O sujeito acaba disparando sua arma contra Addison, que desaba, enquanto as chamas se espalham pelo chão até alcançar um imenso depósito de petróleo no fundo da fábrica. Com Addison morto e a estação de petróleo destruída pelo fogo, só resta ao protagonista arrastar o indivíduo para fora. Ao olhar a carteira, descobre que se chama Patrick e também é detetive particular. Logo depois, Patrick recobra a consciência, confuso e sem entender o ocorrido. O jovem estava em chamas. Ben o interroga sobre quem o contratou, ao que Patrick responde que um tal de Winston lhe ofereceu $50 para capturá-lo. Ben, com amargura, confessa a ele que só lhe prometeram 30.
Na manhã seguinte, Ben chega ao escritório com sua assistente Janet, que fica profundamente desapontada ao saber da morte de Edson e que não serão pagos pelo trabalho. Por sorte, Carmody aparece em seu escritório como novo cliente, disposto a pagar para que encontrem sua esposa. Ele suspeita que ela está sendo infiel e sabe que ela vai se encontrar com alguém hoje às 8 da noite, por isso procura provas contundentes para prejudicá-la durante o processo de divórcio. Ao notar o desespero do homem, Ben cobra o dobro de sua tarifa habitual e pede que ele volte em 2 dias. Ele promete ter prontas algumas fotos reveladoras de sua esposa cometendo a traição. Naquela tarde, Ben almoça com seu melhor amigo, Robbie, que comenta que Silvermane, o mafioso mais poderoso da cidade, matou 6 pessoas na noite anterior sem que ninguém fizesse nada a respeito. Robbie insiste que eles precisam de um herói e tenta convencer Ben a voltar a usar o traje. No entanto, nesse exato momento, Ben tem uma visão. Ele vê sua amada Ruby se afogando e sente-se impotente para impedir. Naquela noite, Ben espera impaciente em frente ao hotel onde a esposa infiel supostamente chegará. Após horas de espera, ela finalmente aparece. Ben a segue até o saguão, mas sem acesso ao elevador, observa de longe o andar que ela vai. Ao confirmar que é a cobertura, sobe pela escada de incêndio. De lá, ele consegue observar a mulher entregando um envelope para um sujeito. Quando ele tenta beijá-la à força, ela lhe dá um tapa no rosto. Antes que o indivíduo possa agredi-la, Ben lança uma de suas teias nele e foge rapidamente. Na manhã seguinte, Winston aparece para lhe pagar os $30 combinados, mas Ben não está disposto a ser enganado. Ele exige 200 em troca de revelar o paradeiro de Addison. Embora Winston saque uma arma e ameace matá-lo, Janet está preparada. Ela sempre carrega seu calibre 38 escondido sob o vestido. Assim que Winston sai do escritório, Ben o segue e descobre que ele trabalha para Silvermane. O jovem Edson queimou a mansão do mafioso há 2 noites e tentou acabar com sua vida. Ao voltar para o escritório, Janet já tem as fotografias prontas. Segundo as imagens, a mulher da noite anterior encontrou o prefeito de Nova York. Logo após, Robbie liga pedindo que ele vá ao necrotério. Lá, ele mostra o cadáver de Addison, que estranhamente não apresenta sinais de queimaduras, mas sim vários tiros no peito. Ben confessa que esteve presente no local dos fatos, revelando que o jovem possuía poderes e que foi ele quem incendiou a mansão do vilão. Robbie informa que a mulher da fotografia é Cat Hardy, a nova estrela do hotel Alcove. Naquela noite, Ben vai ao local, encanta-se com a voz da jovem, mas ao notar Silvermane em um camarote com Winston, prefere não arriscar ser visto. Pouco depois, Silvermane deixa o local com Winston e eles seguem para o porão. Onde mantém Patrick preso, o mafioso exige respostas sobre Addison, e Patrick confessa tê-lo matado a tiros, argumentando que o garoto tinha poderes e estava envolto em chamas. Ao ouvir isso, o vilão simplesmente agradece e com frieza corta sua garganta. Enquanto Silvermane está ocupado, Ben se aproxima de Cat e mostra a foto com o prefeito, exigindo dinheiro em troca de seu silêncio. Ela recusa veementemente e assim que Ben sai do hotel, ela manda um capanga para acabar com ele. O sujeito segue Ben até um prédio abandonado. Eles travam uma luta violenta pelos negativos das fotos. Como esperado, Ben vence, mas algo inexplicável acontece. Flynn começa a se transformar em areia e seus punhos ganham força suficiente para dobrar metal com absoluta facilidade. Com um único soco, Flynn lança Ben no vazio, obrigando-o a usar seus poderes para se salvar e voltar à luta, onde acerta outro golpe certeiro e o derrota totalmente. Nesse momento, Cat surge e implora desesperada para que ele pare de machucá-los. Na manhã seguinte, Janet, completamente cansada da situação, planeja pedir demissão. Afinal, ela não recebe seu salário há meses. Cat invade o escritório e oferece $50 por dia pela ajuda deles, revelando o sumiço misterioso de Flynn. O episódio termina em clima tenso. O segundo episódio começa exatamente de onde o anterior parou, com Ben e Cat sentados no escritório, conversando sobre o que aconteceu na noite anterior. Ela revela a eles que as estranhas transformações de Flynn começaram há 6 meses, embora confesse que não conhece detalhes da vida pessoal dele. Além de ser um guarda-costas extremamente leal. Antes de ir embora, ela lhes fornece um endereço onde ele costumava se hospedar.
Silvermane avisa Winston que um novo fornecedor chegará amanhã ao cais e que precisam encontrá-lo. Winston, receoso, sugere não fazer isso, pois a segurança se tornou um problema sério desde os recentes atentados contra sua vida. O vilão, com firmeza, responde que qualquer conflito se resolve com força. Eles devem demonstrar que continuam dominando a cidade sem descanso. O plano dele é claro: localizar Flynn primeiro e depois lidar com o detetive que tentou extorquir Winston. De volta com Ben, ele chega ao apartamento de Flynn Marco. O lugar está impecável. O ambiente tem cartões postais de Paris e fotos do tempo de exército com Edison e outros. Antes que Ben aprofunde a busca, Winston bate a porta. Sem opção, Ben se esconde em um armário e sela a fechadura com teias para não ser descoberto. Ao retornar ao escritório, Janet obtém o histórico criminal de Flynn. Após a guerra, ele se tornou um capanga a serviço de Silvermane, acumulando um longo histórico de prisões. Estava longe de ser um santo. No entanto, o que mais intriga Ben é que, embora ambos tenham lutado no mesmo conflito, ele não reconhece a unidade de Flynn e não existe nenhum registro dela nos arquivos. Naquela noite, Cat revela que, apesar do hotel estar em seu nome, o verdadeiro dono é Silvermane. Flynn não era só guarda-costas, mas o carcereiro encarregado de vigiá-la e garantir que ela continuasse lucrando para o chefe. Quando Ben sai do hotel, descobrimos que Flynn o observa de uma cornija. Seu rosto mostra que a transformação está se tornando permanente, forçando-o a se manter longe dos olhos do público. Minutos depois, ao chegar em casa, o sentido aranha alerta Ben de um perigo iminente. Graças a isso, ele consegue desviar por pouco de um golpe que o teria deixado inconsciente. 2 homens armados aparecem, o agridem e o forçam a entrar em um veículo, dizendo que Silvermane quer falar com ele. O tom das vozes confirma a Ben que não sairá vivo desse encontro. Aproveitando uma distração, ele salta do carro em movimento e usa suas habilidades para se esconder debaixo da ponte. Na manhã seguinte, Ben se reúne com Robbie para deixá-lo a par de todos os assuntos. Ao ver o rosto machucado, Robbie percebe a gravidade e que precisam ser mais cautelosos. Assim que Robbie ouve sobre Edison e seus poderes, decide investigar por conta própria. Ele encontra uma cabana de madeira em um bairro pobre da cidade, onde dizem morar a família Addison. Ao chegar, um sujeito musculoso o espera para agredi-lo. Robbie, controlado, explica que não busca confusão. Ele comunica o falecimento de Addison e diz que só quer esclarecer os fatos. Diante disso, o homem acaba ajudando a localizar a esposa do jovem, uma mulher chamada Vera. Enquanto isso, Ben chega ao seu escritório e o encontra completamente destruído. Janet conta a ele, visivelmente abalada, que 2 homens armados invadiram e a ameaçaram com uma arma para que revelasse sua localização. Mas, como sempre, ela permaneceu leal. No entanto, esse encontro tão próximo da morte a fez refletir profundamente. Ela esperou 5 anos para que ele voltasse a ser o herói da cidade, mas admite estar perdendo a esperança disso acontecer. Ela admite que tem muito carinho por ele e que sempre serão bons amigos, mas não está disposta a deixar seus filhos órfãos por causa dele. É um adeus definitivo. As palavras de Janet o abalam. Na mesma tarde, Ben volta ao antigo apartamento. Ele finge ser encanador para entrar no banheiro e derruba a parede para recuperar o traje. Enquanto isso, Robbie chega a um hotel de luxo onde encontra a esposa de Addison, que gasta o dinheiro que recebeu por tentar matar Silvermane em joias e lagosta. Vera não derrama lágrimas pelo marido e apenas considera que lhe pagaram por um trabalho que ele não conseguiu cumprir. Apesar da insistência de Robbie, ela se recusa a dizer o nome de seu empregador, sabendo que isso seria cavar a própria cova. Na próxima vez que vemos Flynn, ele se reúne com Lonnie, o sujeito que ameaçou Robbie, que também possui poderes. Lonnie o alerta de que todos estão morrendo aos poucos e sugere que eles devem permanecer unidos a partir de agora. Imediatamente, a história se desloca para os cais, onde Silvermane está prestes a se encontrar com seu novo fornecedor. O Aranha aparece para frustrar seus planos, mas a falta de prática cobra seu preço. Ben chega balançando e aterrissa no veículo errado, fazendo com que o tiroteio comece imediatamente. Apesar disso, ele consegue virar um dos veículos e segundos depois surge para derrotar os demais. Diferente do herói clássico de vermelho e azul, esse Homem-Aranha não hesita em eliminar vilões, usando até as armas deles contra eles.
Protegendo Silvermane estão os dois sujeitos que o agrediram na noite anterior. Ben aproveita essa oportunidade para revidar e forçar um encontro particular com o vilão. Durante a confrontação, ele avisa que não está interessado nos negócios dele. Aproveitou 5 anos de paz e não pretende mudá-los. No entanto, se continuarem perseguindo Ben Reilly, ele voltará para matá-lo. Acontece que Spider-Noir deve um favor ao detetive e está pagando uma dívida do passado. Ele deixa claro que não liga se ele encher a cidade de álcool ou drogas, mas exige que fique longe de Ben. Silvermane aceita. Naquela noite, nosso herói volta ao escritório exausto e abalado pela ação. Sabendo que talvez já esteja velho para esses confrontos, o conflito começa minutos depois, quando Rob liga informando que agentes do FBI colaboravam com o fornecedor. A reunião era uma armadilha para prender Silvermane, mas devido à intervenção de Ben, o mafioso conseguiu escapar. Ben acabou salvando o vilão acidentalmente, e o segundo capítulo termina com uma expressão de profundo arrependimento em seu rosto. O terceiro capítulo começa com Ben no escritório, tentando assegurar a Janet que Silvermane não será mais um problema, embora agora ele suspeite que tenha causado um problema ainda pior. Segundos depois, Rob aparece e, ao notar a fotografia da unidade sobre a mesa, reconhece que o sujeito musculoso faz parte dela. Sem perder tempo, ele sai imediatamente para localizá-lo e obter mais respostas. Assim que Rob sai, Silvermane invade o escritório com seus seguranças e se apresenta a Ben. Ele afirma ter um conhecido em comum e quer contratá-lo para um trabalho específico. Silvermane explica que alguém dentro de sua organização está traindo ele. Ele sabe disso pela batida fracassada e o ataque à sua casa, então precisa de alguém para achar o traidor, e acha que Ben é um ótimo detetive. A reunião é breve, mas Silvermane deixa um envelope recheado de dinheiro. Ben, com ironia, comenta que é melhor que ele pague do que mate eles. Em seguida, ele começa a trabalhar. Ele finge ser um veterano ferido e entra no hospital para interrogar os homens feridos na batida da noite anterior. Ben usa sua astúcia e interroga os sujeitos um por um, utilizando as informações obtidas de cada um para manipular o próximo, conseguindo que acabem se delatando entre si. Após 1 hora de trabalho, ele descobre o nome código. O prefeito, responsável por dar poucos minutos para organizar a batida, o que explica tantas baixas. Enquanto isso, Rob retorna mais uma vez ao beco das moradias precárias. Antes de chegar ao ponto onde encontrou Lonnie, uma batida policial invade o local e começa a fazer prisões em massa. Robbie, aproveitando que seu traje de alta costura o faz passar despercebido, se posiciona estrategicamente e captura fotos impactantes do maltrato aos inocentes. Quando um policial tenta bater em Lonnie, o cacetete se quebra ao tocar sua pele e ele começa a se transformar. Com um único golpe, Lonnie lança os policiais a uma distância considerável. Sua força é sobre-humana. Logo depois, Flynn o apoia na batalha enquanto Rob segue filmando. Ao mesmo tempo, Ben invade o apartamento de Carmody, que mentiu e na verdade se chama Higgs. Acontece que ele soube da reunião com antecedência e, convencido de que aconteceria um encontro íntimo, planejava usar as fotos para chantagear o prefeito e vender a exclusiva para os tabloides, esperando sair de sua vida miserável. Ben percebe que Higgs é tão sem alma e oportunista quanto ele, e seu sentido aranha o alerta para um perigo iminente. Depois de olhar pela janela e perceber que estão sendo seguidos, ele foge pela porta dos fundos e vai direto até Cat para interrogá-la. Revela-se que agora ambos trabalham para o mesmo homem e que Ben está encarregado da investigação para desmascarar o traidor dentro da organização. Cat não gosta da notícia, mas afirma não ser a traidora. Porém, admite estar cansada de se sentir presa. Silverman controla até o menor detalhe da sua existência, desde o que ela come até o que veste, e ela sente que isso não é vida. Assim que Ben volta ao escritório, Rob o aguarda para contar o que ocorreu. Eles precisam revelar as fotos logo, pois Janet achou uma ligação preocupante. Todos os superpoderosos foram prisioneiros de guerra e dividiram o cativeiro em um campo de concentração, aparentemente submetidos a experimentos. Ben revela a ele que Silverman o contratou especificamente para encontrar o traidor, e seus instintos gritam que a responsável é Cat. Ela soube da reunião nos cais e se encontrou a sós com o prefeito na mesma noite em que ele contatou o FBI. Se ele contar ao vilão, ela será morta. Pode ser mentirosa, mas não merece morrer.
Ben pede a localização de Vera. Tem um plano, mas precisa de tempo. Ben visita a viúva e exige o nome da pessoa que contratou o marido dela para matar Silverman, mas ela pede $1000 em troca. Ou isso, ou esperar que os corpos continuem se acumulando. Como não pode ir ao escritório do vilão pedir o dinheiro sem ser seguido pelos capangas, Ben decide esperar pela noite. Ele usa seu traje para se infiltrar na cobertura e abre o cofre usando seu sentido aranha. Embora o cofre esteja cheio de dinheiro, Ben pega apenas os $1000 necessários e se esconde, conseguindo escapar tanto de Silverman quanto de seus capangas. Enquanto isso, Flynn finalmente se reencontra com Cat e é revelado que ambos estão apaixonados. Eles tentam fugir desse mundo há muito tempo. No entanto, a transformação de Flynn avança implacavelmente e ele teme não poder ser amado quando se tornar completamente um monstro. Ben entrega $1000 exatos para Vera e a alerta para não errar na próxima etapa do plano. Ao sair do prédio, 2 homens o interceptam e avisam que ele tem um encontro com alguém muito importante. Ben acha que se trata de Silverman, mas para sua surpresa, é o prefeito quem exige uma reunião com a aranha. O tempo que Ben perde com o prefeito permite que Cat fuja da cidade. Cansada de esperar ajuda, ela não quer morrer quando Silverman souber que é a traidora. Ben consegue alcançar Cat na estação de trem e confessa que sabe que ela é a traidora, mas que está tentando encontrar uma maneira de ajudá-la. Nesse momento, Winston aparece. Ambos entendem que ele ouviu tudo. Agora, os 3 seguem para a cobertura de Silverman, que decidirá o destino deles. Durante o trajeto, Winston diz a Ben que ele foi mais esperto do que imaginavam, mas bastou dar alguns tapas em Vera para ela confessar tudo. No entanto, eles não vão para a cobertura, mas acabam no meio da floresta, onde já foi cavada uma cova. Silverman aparece em cena, pronto para acabar com tudo isso de uma vez por todas. Nesse instante, Vera tira as notas e as devolve para Silverman, que as observa atentamente e descobre algo crucial. Acontece que o vilão marca tudo, todas as suas notas, com um ponto vermelho em local específico, conforme o funcionário a quem forem entregues. Ben descobriu esse detalhe e marcou as notas que roubou de Silverman na noite anterior, no mesmo local das notas com que Winston o pagou para localizar Addison. Portanto, Silverman agora está convencido de que Winston é o traidor. Segundos depois, Silverman atira em Winston no peito e o corpo cai diretamente na cova. O mafioso pergunta a Ben se ele é forte, pois precisa de outra cova. O terceiro capítulo termina com outro tiro da arma de Silverman, sem revelar quem ele matou. O quarto capítulo não retoma de onde paramos, então teremos que esperar para saber quem levou a segunda bala. Em seu lugar, vemos Cat subindo ao palco, usando aquela bela voz que tanto agrada a Silverman, mas que lhe custou a liberdade. Nesse momento, desviamos o olhar para o camarote privado, onde vemos Silverman, junto com Ben, tomando um drink e curtindo a música. Neste momento, revela-se que Winston morreu junto com seu amigo Dio, considerado pouco confiável por Silverman, que decidiu eliminar ambos. Silverman parabeniza Ben pelo trabalho, considera que ele é um homem brilhante que seria muito útil em sua equipe. Ben, no entanto, responde que não se anima com seus planos de aposentadoria, provocando risadas no vilão. Após terminar seu espetáculo, Cat se retira para seu quarto, onde já tinha as malas prontas para fugir com Flynn, mas tudo o que ela pode fazer agora é desabar e chorar no chão. Na manhã seguinte, Ben volta ao escritório bêbado após uma noite de farra com o mafioso, tomando uísque de $1000 a garrafa. Ben está acabado, mas Silverman continua impecável. Naquela manhã, ele encontra Cat, mesmo ela não sendo a traidora. Isso não explica porque ela estava na estação com malas, e o velho se pergunta se ela vai mesmo tentar deixá-lo. Ela confessa a ele que estava com medo, que jamais teria sido escolhida em vez de Winston se não fosse pela intervenção de Ben. Ela admitiu que pensou em ir embora, mas garante a ele que essas ideias já desapareceram e que ela não vai a lugar nenhum. Após a saída de Silverman, Cat liga para o escritório de Ben e exige uma reunião imediata no clube às 15 horas. Enquanto isso, Silverman espera pelo chefe de polícia e odeia ser deixado aguardando. Durante o encontro, Cat confessa a Ben que, antes de Flynn, houve outro homem por quem ela se apaixonou enquanto cantava em um lugar chamado Mala Muerte. Eles iam se casar, mas uma noite, Silverman apareceu e ofereceu a ela mais dinheiro do que jamais vira para torná-la estrela do seu clube. Ao descobrir sobre o noivado dela, o mafioso mandou matar o homem que ela amava.
Ela não fez isso por amor, nem por desejo, pois o velho nunca colocou um dedo nela, mas sim por pura ânsia de controle e poder. É isso que realmente o satisfaz. Quando ela se apaixonou por Flynn, ambos sabiam que precisavam eliminar Silverman para serem felizes, mas o plano falhou quando Addison não cumpriu sua missão. Quando Cat chega ao ponto da história em que confessa ter subornado Addison para que matasse Silverman, ela não percebe que Flynn está ouvindo-os. Ele desconhecia essa informação, já que jamais teria colocado em risco a vida de seu amigo e companheiro. Foi uma decisão que Cat tomou por conta própria. Naquela noite, Flynn retorna ao seu chefe, que revela a ele que matou Winston por considerá-lo o traidor. Flynn, no entanto, sabe que a verdadeira traidora é Cat, e agora enfrenta uma decisão extremamente difícil: manter sua lealdade a Silverman ou delatar a mulher que ama. Ben leva Cat ao seu apartamento, já que ela não se sente segura no dela. Após alguns drinks, ele resolve contar sobre Ruby. Ela era a mulher dos sonhos dele, mas um dia Ben investigou um marido preguiçoso que roubava da própria esposa. Depois de denunciá-lo, o sujeito passou 5 anos na prisão, tempo durante o qual planejou sua vingança. Numa noite em que Ben bebeu demais, o homem levou o carro de Ruby direto para o cais para que ela se afogasse. E Ben não pôde fazer nada para impedir, pois estava bêbado demais para reagir. Agora, a cena vai para um hotel da cidade, onde Silverman descobre que o chefe de polícia faltou à reunião porque passou o dia bebendo e jantando com o prefeito. O prefeito lembra Silverman que precisa dele e que ele deveria ser mais generoso com sua campanha eleitoral. Ele o alerta que, se for substituído, não hesitará em revelar tudo o que sabe sobre seus negócios ilícitos. Basicamente, o prefeito ameaçou se tornar um informante se perder as eleições. Silverman responde que controla a cidade e não gosta da sua plataforma política. Suspender a proibição prejudica os negócios, e ele não deve esquecer quem o colocou lá. Seu tempo acabou e o próximo a ocupar o cargo será Hudson, que é muito mais confiável. Nesse momento, Morris, o atual prefeito, perde a cabeça e informa que o jantar dele com o chefe de polícia tem um propósito. Eles vão tirá-lo do jogo e lhe deseja boa sorte na prisão. Ao ouvir, Silverman apresenta Flynn, que destrói a mesa com um só golpe. O vilão sai, dizendo que o prefeito causou o que está para lhe acontecer. Nesse momento, a cena volta para Ben, que está prestes a beijar Cat quando, pelo rádio, é mencionado que um monstro está atacando a cidade. Ela, convencida de que se trata de Flynn, sai correndo para ajudá-lo. Assim que Cat sai, Ben entra em contato com seus aliados, que estão conversando com Lonnie. Ele contou o que ocorreu após ser capturado pelos alemães e submetido a experimentos. Ben manda Robbie pegar a câmera e ir ao banco da Quinta Avenida. Ao chegar, nosso super-herói sombrio se depara com um sujeito fugindo com sacos de dinheiro. Mas não é Flynn, é outro indivíduo com poderes elétricos. Com alguns choques, o sujeito consegue derrubar a aranha, criando um espetáculo destrutivo. Incapaz de se aproximar sem levar um choque, a aranha começa a usar o ambiente a seu favor, enquanto os espectadores assistem ao confronto. Após alguns segundos, o sujeito parece ter se descarregado. Então ele vai até um medidor elétrico e coloca as mãos no sistema para se recarregar. Ben percebe a manobra e usa sua teia para provocar um apagão. Agora, só resta fazer com que o vilão esgote sua energia novamente para poder derrotá-lo. A luta se prolonga e o sujeito elétrico começa a ficar cansado. Não adianta ter poderes se você não faz cardio, dando a Ben a oportunidade de vencê-lo e a polícia de prendê-lo. Quando finalmente sai vitorioso, o prefeito aparece para parabenizá-lo pessoalmente, enquanto Robbie registra a cena em uma fotografia. O prefeito aproveita uma ocasião para anunciar que, em sua nova administração, ele e a Aranha vão formar uma equipe para limpar a cidade dos criminosos. Ao voltar ao apartamento, Ben está exausto, mas Cat o espera decidida a confirmar uma suspeita. Ela abre a janela e senta-se no parapeito. Ela pergunta diretamente a Ben se ele tem algo a confessar, ao que ele responde negativamente. Nesse instante, ela se joga no vazio. Quando as teias de aranha a seguram, um sorriso surge em seu rosto. Assim, o 4º capítulo termina com o segredo revelado e um beijo apaixonado. No 5º capítulo, Ben está em uma cafeteria com Cat, contando sua experiência na guerra, quando tentava com sua unidade libertar um posto a leste da França. Mesmo após ataque noturno com muitas baixas, as forças alemãs se recusavam a recuar.
Ben inspecionou os alojamentos e encontrou centenas de prisioneiros. Ele se recusou a sair sem libertá-los. Ao investigar mais a fundo, eles descobriram uma sala cheia de soldados presos a macas e conectados a máquinas que continham diversos animais. Louva a Deus, cobras e enguias elétricas, todos aparentemente modificados geneticamente. De repente, um dos sujeitos agarrou Ben pelo braço e o mordeu. Ao observá-lo com atenção, ele percebeu que havia sofrido uma mutação horripilante, adquirindo características de uma aranha. Seu companheiro atirou na criatura e o separou. Antes de sair, Ben mandou seus homens incendiarem o local. Apesar de aparecer na foto com Edson e os demais, ele estava tão doente naquele dia que desmaiou antes do clique. Ele confirma que faz parte do grupo que foi submetido aos experimentos. Ben admite a Cat que levou anos para voltar a agir como humano. Seja o que for, aquela aranha se alojou profundamente em seu organismo, a ponto de passar meses devorando moscas e insetos para sobreviver. Ele precisou ir ao cinema diariamente por mais de 2 anos para reaprender a se comportar e assimilar gestos humanos que, por algum motivo, havia esquecido. No dia seguinte, Flynn volta ao bairro baixo para tentar convencer Lonnie a trabalhar para Silvermane. Ele poderia ganhar uma fortuna e pagar por uma fantasia se tem tanto medo de sair na rua. Lonnie recusa no começo, mas Flynn mostra que para Silvermane só importa a utilidade deles, não a aparência, e ambos sabem que o que carregam dentro vai matá-los em breve. Portanto, ele argumenta que é melhor viver a vida ao máximo enquanto podem. Simultaneamente, Ben se reúne com sua equipe para descobrir o porquê. Se a guerra terminou há 15 anos, por que os sujeitos com poderes só estão aparecendo agora? Eles logo encontram a resposta graças a Lonnie, que revela para eles que uma geneticista chamada Faber foi quem tratou todos eles e que foi meses depois que começaram a sofrer mutações. 1 hora depois, o grupo está na clínica de Faber. Enquanto Rob a distrai com uma entrevista para um suposto artigo de jornal, Ben usa seus poderes para se infiltrar silenciosamente no escritório e roubar as informações de que precisam. Rob comenta à doutora que é curioso que depois de ter tratado centenas de veteranos após a guerra, 4 deles tenham desenvolvido superpoderes e que ela tenha decidido manter isso em segredo. Diante disso, Faber reage com hostilidade e ordena que ele saia imediatamente. No escritório, Ben descobre um fundo falso em um arquivo com os prontuários de todos os sujeitos com superpoderes. Para sua surpresa, há muito mais do que imaginavam. A doutora captura Ben no escritório, mas ele rapidamente joga os documentos pela janela com sua teia de aranha. Em seguida, ele começa a agir de forma errática, fingindo estar enlouquecido. A doutora, confundindo-o com um paciente, o deixa escapar. Naquela noite, Lonnie, já na equipe de Silverman, invade a delegacia com Flynn e liberta o sujeito elétrico para se unir ao grupo. Embora os policiais abram fogo, as balas ricocheteiam na pele de Lonnie e atravessam o corpo de Flynn como se fosse areia. Uma vez livre, o vilão elétrico se encarrega de assassinar o policial que o havia espancado durante todo o dia, arrancando um refletor do teto e lhe dando o beijo da morte com uma descarga letal. De volta com Ben, ao ler os documentos de Faber, descobrem que ela tentou ajudá-los revertendo seu material genético à normalidade, mas apenas acelerou a mutação. É por isso que sua condição se deteriora rapidamente, e as más notícias não param por aí. Cada vez que usam seus poderes, encurtam sua expectativa de vida. Na mesma noite, Silverman chama Ben à cobertura para apresentar os novos recrutas e ordenar que avise a aranha. Ele não deve se meter na guerra entre ele e o prefeito, pois sairá gravemente ferido. Logo após, Ben procura Cat, confessa seu amor e sugere fugirem juntos para recomeçar, oferecendo-se para ir com ela. Mas no dia seguinte, Flynn envia Lonnie para capturar Cat. A sós, Lonnie revela que ouviu sua confissão sobre o suborno a Addison para matar Silverman e afirma que nunca a perdoará pela morte de um de seus melhores amigos. Nesse momento, Cat pergunta por que sua mutação está piorando e Lonnie responde com uma revelação brutal. A doutora Faber não só falhou no tratamento, como também piorou tudo. A única solução que ela considerou foi o sangue da aranha, pois sua mutação é diferente e muito mais estável que a deles. Na mesma noite, Cat intercepta a doutora Faber enquanto a doutora tenta fugir da cidade. Cat confessa que sabe a verdadeira identidade da aranha e implora para que ela fique e ajude a salvar o homem que ama, Flynn. O 5º capítulo termina com Cat revelando à doutora a identidade secreta do super-herói.
é Ben Reilly, o detetive particular. O 6º capítulo começa com o braço direito da doutora Faber vigiando o apartamento de Ben. Enquanto ele organiza seus pertences, arruma suas malas e deixa para Janet um generoso presente em dinheiro pelos anos de serviço. No olhar dela, nota-se a ilusão do amor, mas ela não percebe que foi traída. Pouco depois, o homem surge em sua porta e mostra uma foto apontando para si. Diz que Ben salvou sua vida. Seus companheiros o chamavam de Pecas, por ser jovem demais para a guerra. Embora o conflito tenha acabado há 15 anos, Pecas parece ter envelhecido, como se 60 tivessem se passado. Isso se deve à sua mutação, que acelera drasticamente seu envelhecimento. Essa é a razão de sua presença. Ele implora por ajuda, dizendo que só querem um pouco de seu sangue e o deixarão em paz. Ben responde que não é possível, pois vai deixar a cidade no dia seguinte para começar nova vida. Sentindo-se rejeitado, Pecas pede desculpas pelo que fará. Com agilidade incomum para um idoso, injeta algo na mão de Ben que desaba em 2 segundos. Depois disso, ele arrasta Ben para fora do apartamento e o coloca em um carro. De lá, eles o levam para um laboratório clandestino onde a doutora Faber o espera, prendendo-o a uma maca. Quando Ben finalmente acorda, a doutora explica com absoluta calma que só precisa de algumas horas para realizar alguns testes e que depois ele poderá ir embora. Porém, as algemas em suas mãos e pés contradizem o que diz. Ben a avisa que, seja qual for o plano, não vai dar certo. Vemos um flashback da noite em que ele acordou após a mordida e descobriu suas habilidades. No começo, tudo parecia fascinante, mas logo depois começaram os espasmos e seu corpo passou a exigir comportamentos instintivos. Ben acusa a doutora de ser igual aos médicos do exército que o usaram como cobaia, mas ela pede para que ele não cometa esse erro. Eles tentaram transformá-lo em uma arma, enquanto ela só quer salvá-lo e ele deveria estar agradecido. Nesse momento, ela revela para ele que perdeu alguém querido, seu próprio filho, por causa dessa mesma mutação e promete que, assim que conseguir o que precisa, ele será livre. Mesmo após horas, a doutora não desvenda o segredo da condição dele, já que, para sua surpresa, o sangue é totalmente normal. Após o fracasso, ela o leva ao centro cirúrgico para extrair material genético de seus órgãos. Após receber um sedativo potente, Ben começa a ter uma alucinação perturbadora. Um militar o tortura e logo após, um médico abre seu abdômen, liberando milhares de aranhas. Em seguida, Ben vê o mesmo sujeito que o mordeu originalmente e o sonho se torna cada vez mais surrealista. Quando acorda, seja o que for que Faber tenha feito, já acabou. Ele só tem um ferimento leve no abdômen. O sorriso da doutora confirma que ela descobriu o segredo. Pegas poderá viver mais tempo e o resto dos afetados poderá ser salvo. Uma hora depois, Faber sintetiza um composto curativo e o injeta no idoso, que recupera sua juventude e seu aspecto natural em questão de segundos. Nesse momento, a doutora revela que não vão libertar Ben, pois teme que ele os denuncie e acabem presos. E ela não quer que a recuperação de sua juventude seja apenas o prelúdio de uma vida atrás das grades. Por sorte, Ben conseguiu se soltar das algemas. No entanto, a substância que Faber injetou nele reverteu seu estado, fazendo com que os espasmos e o comportamento instintivo da aranha voltassem com força total. Mas essas não são as piores notícias. Silverman e seus capangas superpoderosos chegaram ao laboratório. Eles querem saber se a doutora, em vez de curar os super-humanos, pode criá-los, e planejam sequestrá-la para que trabalhe para eles. Quando a doutora mostra os restos dos super-humanos, revelando que todos morreram em suas câmaras criogênicas, Kirk, o sujeito elétrico, perde a paciência e a ataca. Nesse momento, Pegas surge para defendê-la, mas é baleado em seu lugar. Logo depois, o laboratório é consumido pelo fogo e Ben escapa milagrosamente. O mais revelador é que ele conseguiu pegar uma dose do antídoto do laboratório. Agora, ele tem a chance de viver uma vida normal, se assim desejar. O 6º capítulo sugere que a aranha pode ter deixado de existir, dando lugar a um homem comum já muito sofrido. O 7º capítulo começa com os vilões voltando ao bar para beber alguma coisa. Silverman nos adverte que, como não há mais super-humanos, a responsabilidade recai exclusivamente sobre eles 3. Ele manda espalhar o caos na cidade para que o prefeito se arrependa de desafiá-lo. Quando estiver derrotado, pretende enterrar seu corpo na floresta. O primeiro alvo de Kirk e Flynn é o centro de campanha do prefeito Morris,
onde seus apoiadores estão distribuindo panfletos. Kirk neutraliza os oficiais com uma única descarga, enquanto Flynn convence uma das reféns a guiá-lo até o cofre onde guardam os fundos da campanha. Eles se surpreendem ao encontrar uma boa quantia. Eles enchem sacolas com dinheiro para sabotar a campanha de Morris e impedir que reste algo para a publicidade. Paralelamente, Cat chega ao escritório de Ben procurando por ele, mas Janet confessa que não o vê há dias e se mostra visivelmente preocupada. Quando o prefeito Morris fica sabendo do roubo, ele fica furioso e confronta o chefe de polícia, exigindo uma explicação diante de tal fracasso. Agora, esse dinheiro será usado para financiar seu oponente político, o que representa um golpe devastador para suas aspirações. O chefe de polícia alerta que Silverman tem 3 superpoderosos capazes de destruir todas as delegacias, se quiserem. Ele sugere que o melhor é pedir ajuda ao amigo Aranha, o que não deveria ser difícil, pois o prefeito se gabou recentemente de ter ótima relação com o super-herói. Enquanto isso, Ben está em um bar tentando afogar suas mágoas no álcool quando alguns caras começam a zombar do Aranha. Ben perde a paciência e decide lhes dar uma lição de humildade. Rob chega um minuto depois e se depara com o caos. Em vez de interrogá-lo sobre seu desaparecimento, ele ouve Ben confessar que finalmente tem um antídoto em mãos e que planeja usá-lo naquele exato momento para recuperar a vida que perdeu. Rob consegue arrancá-lo das mãos Del e diz que Ben precisará matá-lo se quiser desistir e pegar a cura. Assim, Ben só pode conversar com ele. Na conversa, ele descobre a traição de Cat e percebe que o amor por ela acabou. Agora, tudo o que resta para eles é lidar com os supervilões e com Silvermane, que finalmente deve ser colocado atrás das grades. Antes, Rob tenta convencer Lonnie pela última vez a mudar para o lado dos mocinhos. Quando Lonnie recusa a oferta e tenta atacá-lo, o Aranha entra em ação e com um chute duplo o lança para longe. Ao verem isso, os policiais descarregando caixas de contrabando para Silvermane se retiram, deixando-os lutar em paz. Em seu próximo ataque, Lonnie joga uma caixa inteira de mercadoria, mas erra. No entanto, consegue agarrar o Aranha pela perna e jogá-lo contra o chão. O impacto é tão devastador que Ben se vê obrigado a repensar sua estratégia. Em seu próximo ataque, decide usar furtividade e tenta aplicar nele o antídoto. Infelizmente, a pele de Lonnie é impenetrável e a agulha entorta ao contato. Nesse instante, Lonnie arremessa nosso herói contra um carro com tanta força que Ben perde a consciência e deixa cair o segundo frasco no chão. Felizmente, Rob intervém. Ele enfia o frasco no olho do gigante e o líquido penetra em seu corpo. A mudança é imediata. A pele de Lonnie volta ao normal e ele perde a invulnerabilidade. Nesse momento, a polícia ataca os dois, mas os poderes de Ben falham de repente e suas teias param de sair. Antes que os policiais o espanquem até a morte, Lonnie intervém, neutraliza-os e eles fogem de carro. Depois, Lonnie ajuda Rob a colocar a Aranha em segurança. Uma vez no apartamento, chega o momento da despedida. O jovem planeja viver em paz e se afastar da cidade o máximo possível. Naquela noite, os homens de Silverman e a polícia relatam aos chefes o ocorrido. O 7º capítulo termina com o prefeito corrupto e o líder da máfia pronunciando a mesma sentença. Tragam Ben Reilly para mim. O 8º e último capítulo inicia com Flynn e Kirk vigiando do lado de fora do apartamento de Ben, aguardando sua chegada. Mesmo assim, eles notam Janet e resolvem segui-la para ver para onde ela vai. Ela os leva diretamente ao apartamento de Robbie, onde nosso herói mal consegue ficar de pé depois da surra que levou de Lonnie. Os vilões invadem o local e sequestram Ben para levá-lo até Silverman, que tem algo muito importante para lhe dizer. O mafioso pede que Ben fale com a Aranha para negociar uma trégua e impedir que o super-herói continue eliminando seus parceiros com poderes. Percebendo que é uma emboscada, Ben avisa que não é tão simples. Não é que alguém faça um sinal e ele apareça, mas a Aranha costuma achar seus alvos, o que não ocorre há tempos. Nesse momento, Silverman decide ser gentil, já que gosta de Ben, e oferece $2.000 para que ele ligue para seu amigo. Ben pega o telefone e disca. Do outro lado da linha, Rob faz sua melhor imitação da voz do super-herói, prometendo que chegará muito em breve. A Ben só resta distrair os vilões, mas tudo se complica quando Kirk, o sujeito elétrico, o observa atentamente e o reconhece. Ele sabe que Ben é o capitão do exército que salvou todos do campo de concentração alemão.
Nesse instante, Silverman junta as peças e deduz que Ben é, na verdade, a aranha. Para testar sua teoria, ele saca uma arma e aponta para Cat. Ben aproveita esses segundos de tensão para tentar recuperar seus poderes debaixo da mesa e acabar com o vilão. Mas nada sai de suas mãos. Pouco antes de Cat ser executada, a aranha aparece em cena, mas sabemos que na verdade é Rob usando o disfarce. Dispositivo recomenda ao amigo que aceite o acordo de Silverman. Os dois vão ganhar $2.000, entregar o antídoto e poderão ir embora num piscar de olhos. No entanto, os capangas de Silverman capturam Janet no beco, que está com os antídotos. É aqui que tudo começa a desmoronar. Kirk, o sujeito elétrico, pega os frascos e injeta um deles na aranha para neutralizar seu maior inimigo. Depois, ele mostra rebeldia ao desafiar o chefe e diz a Flynn que, já que só eles têm superpoderes, podem dominar a cidade como quiserem. Ele argumenta que eles não precisam mais seguir aquele velho e propõe que tomem o controle de tudo juntos. Kirk propõe que eles matem a aranha juntos, e nesse momento levantam Rob e tiram sua máscara. Por sorte, nesse instante Ben recupera seus poderes e os ataca com suas teias, eliminando vários capangas em um instante. Com a ajuda de Cat, a luta se equilibra e Ben coloca seu amigo em segurança, embora ele não saiba quais serão os efeitos do antídoto sobre ele. Ben leva a luta para a rua e os vilões o seguem, exceto Silverman, que foge por um corredor dos fundos. Em seu próximo movimento, Ben tenta injetar o antídoto neles, mas os golpes de Flynn o distraem. O sujeito elétrico o agarra por trás e lhe dá um choque tão intenso que o punho de Ben se fecha à força, destruindo um dos frascos. Para se libertar, Ben lança sua teia em direção a um carro, usando-o como projétil para arrastá-los até um enorme letreiro do teatro, onde ambos acabam gravemente feridos. Em seguida, Ben usa suas teias para unir dois carros e atinge Flynn com tanta força que acaba desintegrando-o completamente. Por sua vez, Cat persegue Silverman até o porão, encurrala-o em um corredor de espelhos e esvazia seu carregador, destruindo as ilusões ao redor, até que finalmente acerta o tiro fatal, matando o homem que arruinou completamente sua vida. De volta à rua, a areia começa a se juntar mais uma vez e o gigante elétrico se recarrega com os postes de luz. A luta ainda não acabou. Ben tenta avisar que quanto mais ela usar seus poderes, mais rápido ela vai morrer, garantindo que só está tentando ajudá-los. No entanto, o vilão não quer ser normal e consegue distraí-lo o suficiente para que Flynn se recupere e capture a aranha com sua mão gigante de areia. Com nosso herói derrotado, o sujeito elétrico começa a torturá-lo com extrema crueldade. Quando Cat tenta intervir, ele lhe dá um choque que faz seu corpo se sacudir violentamente. Esse ato de agredir a mulher que ama faz com que Flynn perca toda a lealdade ao seu companheiro. Flynn parte para o ataque, mas o elétrico prende seus braços e o submete a uma descarga tão potente que a areia se cristaliza e se quebra, ferindo-o gravemente. Nesse instante, Ben se recupera e lança suas teias a partir das costas. Com um único movimento, ele puxa o vilão com toda a sua força e o joga na frente do trem que passava naquele momento. O impacto é devastador e o reduz a uma simples faísca. O destino final do antagonista permanece incerto. Em seguida, Ben entrega o último frasco com o antídoto para Cat salvar seu amado e, posteriormente, se retira. Alguns dias depois, o prefeito Morris vence as eleições graças ao fato de ter roubado o crédito pela morte de Silvermane. Rob pergunta ao melhor amigo o que farão agora. Ben responde que enquanto houver esposas infiéis e homens desesperados, terão trabalho. Agora é aguardar qual caso surgirá, encerrando nossa história e trazendo o final esperado da série, com Ben ainda como o herói que sempre deveria ter sido e novos espaços para os vilões, que certamente voltarão mais fortes.